obrigado aí por mais um painel com especialistas. Agradeço a presença de todos vocês. Vamos começar aí mais um painel com brilhantes profissionais. Gostaria de agradecer aqui ao Rogério Campos Meira e ao Gabriel Passos, que vão ser os painelistas de hoje, pela facilitação do Luiz Moura, membro da diretoria aqui da ANAD, e vou passar a palavra aqui inicialmente para que vocês se apresentem, e depois antes de nós começarmos, vou passar alguns recadinhos aqui para os membros presentes, e vamos tocando esse brilhante painel. Tenho certeza que o assunto de hoje vai ser de grande interesse e discussão, tá bom? Obrigado, sejam bem-vindos aí os painelistas, prazer. Obrigado, Ricardo, prazer. Obrigado. Rogério, pode se apresentar aí, por favor. Muito bem, Rogério Meira, de formação original engenheiro. Eu tenho trabalhado com sistemas de gestão baseados em normas ISO nos últimos 30 e alguns aninhos. E nos últimos anos, em especial, tenho me dedicado àqueles modelos que focam em riscos, continuidade de negócios, compliance, anti-suborno. E já estou estudando as futuras ISO para sistemas de denúncia e de governança corporativa também. Basicamente é isso. Basicamente tudo isso, né? Isso aí é um excelente profissional. Parabéns aí. Um pouquinho de normas aí. É uma grande satisfação tê-lo conosco aqui, viu? E também obrigado, membro da ANAD, né? É um membro aí. Também é membro da ANAD, é verdade. Um grande parceiro. Membro convidado da ANAD, fantástico. Isso aí, com certeza. Muito obrigado. Legal, eu que agradeço. Professor Rogério também, acho que vale mencionar, diretor executivo também da Academia Tecnológica de Sistemas de Gestão, professor Rogério. Convidado também de diversos programas de pós-graduação, de instituições de ensino superior, na área de riscos, compliance, de sistemas. Então, é um profissional hoje que é uma honra a gente trazer, super gabaritado. Foi um contato super forte do Gabriel. Então, com certeza a gente está aqui lisonjeado pela presença e também vai ser uma contribuição muito grande também para a gente se enriquecer ainda mais essa noite e aprender um pouquinho mais. Legal. Gabriel, pode passar a palavra para você. E, professor, muito obrigado, então, de novo, assim como o Ricardo agradeceu. Prazer, Luiz. Obrigado mesmo. Obrigado pelas palavras. Boa noite a todos. Primeiramente, gostaria de agradecer a todos os participantes que já estão presentes, né? Eu vi, inclusive, a minha mãe está online, a minha esposa. Dar um abraço, um beijo para todos. Sejam bem-vindos. Bom, eu sou advogado, atuo com normas ISO, implementação de lei geral de proteção de dados, compliance, fiz diversos cursos dessa parte ISO na minha carreira, entre outros. Atualmente sou diretor do Grupo G8 e o Ricardo me passou a coordenação do Comitê de Governança, Riscos e Compliance da ANAD. Acho que seria isso. É isso aí. Isso. Muito obrigado. Espero que a gente possa fazer um painel legal, descontraído e com muito conteúdo. Isso, maravilha. Gabriel, agradeço também sua presença. Gabriel também super especialista aqui da ANAD. Uma conquista também para nós, né, Ricardo? Pós-graduado em Direito e Processo Penal, com ênfase em Segurança Pública, tá? Pós-MBA em Governança Corporativa e Riscos, tá? E também atuando hoje com Direito Digital e Compliance. Um abraço também para a Cris, parceira aqui. Nós também temos contato com a Cris aqui, né, Gabriel, direto nas nossas conversas. Então, é uma honra também ter a sua presença, que realmente vai enriquecer aqui para a gente, tanto como coordenador do seu comitê e também como parceiro do nosso comitê de privacidade. Hoje, como a gente tem comentado aqui, né, foi uma união nossa dos dois comitês preparar aqui esse painel. E, Ricardo, passo aqui para suas considerações antes da gente iniciar. Quiser comentar alguma coisa sobre mais algum recadinho para o pessoal? Sim, bem rápido, na verdade, para as pessoas que já fazem parte. Quem não é parte da ANAD, fique à vontade para se inscreverem Agora deu. E se inscreverem como membros da ANAD. E gostaria de comunicar que nós estamos com algumas alterações nos nossos comitês internos, onde nós temos temas relevantes e a novidade é exatamente essa, onde os comitês vão se comunicar e criar coisas
e assuntos, artigos, painéis, conteúdos em si e ações em conjunto. Tá? Então, no primeiro momento, eles poderão atuar de forma individual, mas em alguns momentos mais complexos, né, como o assunto de hoje, ele tem uma brevidade e complexidade muito grande, exatamente essa conjunção aí de esforços, essa junção aí de conhecimento é muito importante, e realmente a intenção dos comitês é essa, realmente trazer os membros para serem mais proativos, mais ativos, né, na verdade, dentro da nossa associação, e realmente exercitar todo esse conhecimento sobre essa colaboração. Então, é realmente um conceito, nós até aprimoramos um pouquinho esse último mês, abrimos para que vocês possam fazer parte de todos os comitês. Então, a intenção é realmente nesse formato, tá? Então, conheçam os nossos comitês, procurem conhecer mais a nossa associação, estamos de portas abertas aí para você. Luiz, por favor, toque aí o nosso evento. Luiz, tem como, acho que, desligar o microfone do pessoal, que as pessoas estão falando no fundo, acho que não se deram conta. Só o Ricardo consegue. Vou fazer. Consegue. Como, Ricardo? Então, aí tu abre depois ali. Vou mutar aqui. Isso. Ele tem um já ia pedir pro pessoal. O host tem essa autonomia, né? Ele tem é só ele apertar um botão e resolve isso aí rapidinho. Sim. Tá, beleza. Exato. Eu só tenho que tomar cuidado para não mutar o de vocês aqui. A gente desmuta, ué. Sou de menos. Pode ser. Também. Mais fácil. Legal, beleza. Foi? Foi. Agora, então, ótimo. Deixa aí, beleza. Peraí. Agora. Beleza. Pronto, beleza. Agora foi. Agora sim. Vamos lá? Então, Luiz, toque aí o nosso painel. Muito obrigado aí por fazer as vezes aí do painel de hoje. Vamos lá, boa sorte. Obrigado, Ricardo. Bom, pessoal, então, como todo mundo já sabe, o tema da noite hoje é o equilíbrio entre prevenção e detecção, política de consequências no sistema de gestão alinhados às normas ISO. Então, a gente sabe que a gente vai falar hoje, assim, basicamente sobre compliance e antissuborno. Então, fazer algumas pesquisas sobre o tema, que não é meu campo de atuação específico, eu trabalho com privacidade e proteção de dados, mais a parte de direito digital, que tem a parte de compliance digital, e aí a gente tangencia algumas partes aí de normas ISO, mais especificamente para a segurança da informação, né, com o que eu atuo, mas a gente sempre acaba atuando um pouco com riscos, e aí entra em anticorrupção, entra em compliance, mas nessa parte mais específica, como o professor Rogério estava falando, antissuborno é aí um pedaço muito importante, tem aí essa questão do antissuborno, fazendo algumas pesquisas, encontrei algumas definições que eu queria trazer aqui para vocês, né, que essa doença social que é o suborno, e vou ler um pouquinho, professor, a título aí de pesquisa mesmo, algumas definições, né. O suborno seria, então, um fenômeno mundial, né, que causa complexas preocupações sociais, econômicas, morais e políticas, e debilita a boa governança, impedindo o desenvolvimento e distorce a competição. Quais seriam os efeitos que eu encontrei mais comuns do suborno em seus efeitos e reflexos sociais? Corrosão da justiça, obstáculo para o alívio da diferença entre os níveis sociais, enfraquecimento dos direitos humanos, ele causa o aumento de um custo em transações negociais, introduz incertezas nas transações comerciais, eleva o custo dos bens e serviços, diminui a qualidade de produtos e serviços, levando perdas de propriedade, vida, entre outros, destrói a confiança entre instituições e organizações, interfere com a justa e eficiente operação de mercados. Então, isso dentre inúmeras outras inúmeros outros reflexos que eu encontrei aí nas pesquisas com relação ao suborno. E aí, fazendo um paralelo para a gente quebrar um pouquinho do gelo e aproximar aqui os interlocutores da noite, eu queria trazer um tema, como a gente está falando especificamente
da ISO 19.600 e 37.001. Aí eu vou deixar o professor e o Gabriel brilhantemente discorrerem sobre os assuntos, falarem um pouco sobre os procedimentos sistematicamente implementados, enfim, todo o show que vocês puderem dar aqui para a gente. Eu queria só trazer aqui um tema dentro do escopo dos nossos três, que é, diante do nosso cenário atual, né, que até o Gabriel falando comigo hoje que nós dois não aceitamos a nomenclatura do novo normal, né, o momento anormal que nós vivemos, né, hoje, social, né, diante desse cenário que a gente vive. Nós sabemos que a implementação de sistemas de gestão é muito importante, né? Sendo ele previamente ou até mesmo nesse momento. Diante da pandemia, onde a gente sabe que há uma mudança de processos ocorrendo. O próprio processo, ele teve aí uma mudança de local, uma mudança até mesmo de natureza, né, para o próprio momento que a gente vive. Como que vocês dois conseguem visualizar dois tipos de cenário, tá? O colaborador da companhia, enfim, dado o cenário, na tomada de decisão, basicamente a gente está falando de duas normas robustas, né, que tratam de dois cenários que influenciam tomadas de decisão. Como colaborador no cenário de pandemia, afastado aí, talvez da companhia, das suas atividades presenciais, como que ele poderia estar atrelado aos procedimentos as instruções que ele recebeu, né, dentro de um sistema já implementado dessas normas, como que elas poderiam influenciar este comportamento do colaborador e neste cenário já implementado, digamos que a empresa já trabalhou preventivamente, né? A gente está falando do nosso tema hoje, né, desses sistemas num caso preventivo. Certo. E no caso de detecção, né? Nesse cenário hoje de pandemia, como vocês que estão acompanhando o mercado, fazendo consultoria, assessoria, como que as empresas estariam trabalhando nesses dois cenários agora, né? Mudou, o cenário está como, e qual seria o principal foco daquele colaborador na tomada de decisão que está bem longe de ser a realidade que ele vivia ali dentro do controle original implementado antes de tudo mudar, daquele caos ali que a gente viveu quando a chavinha virou. Bom, só essa pequena pergunta já tem umas 2 horas de resposta aí por baixo, mas eu vou tentar costurar alguma coisa aqui. Bom, vamos lá. Pergunta bastante interessante, ainda que um tanto quanto complexa, mas eu vou tentar amarrar algumas pontas aqui. Vamos lá. Bem, a questão de contexto, quer dizer, o ambiente que a gente está vivendo, independentemente de rótulo que a gente deu, queira dar, se é normal, se é normal, ou coisa que eu valha, na realidade o que ele vai fazer, ou o que ele está fazendo, isso vale para as pessoas naturais e vale para as pessoas jurídicas, né? É exercitar a nossa adaptabilidade, né? Se vocês lembrarem até do Darwin, né? Ele já dizia que não é o mais forte que sobrevive, né? Quem se adapta melhor, ou mais facilmente, ou mais rapidamente. Então, me parece que esse tipo de contexto, ele está oferecendo uma excelente oportunidade para que todo mundo possa exercitar essa sua adaptabilidade. Antes de eu falar alguma coisa de compliance ou anti-suborno, dessas duas normas que você citou, que é a 19.600 e a 37.001, eu só queria fazer um gancho com um outro comentário que você fez, que foi a própria questão da tomada de decisão nesses momentos, né? E também emendando com o que eu acabei de falar de adaptabilidade. Nós ainda não temos, está em desenvolvimento, uma norma ISO sobre gestão de crises, mas já temos uma norma europeia, muito boa, por sinal, de 2018. E ela tem algumas questões ali interessantes, né? Então, por exemplo, ela coloca claramente que o jeito de uma organização sobreviver a esse tipo de momento é adaptabilidade, sem a menor dúvida. Ela coloca também que durante crises é extremamente comum, é extremamente usual que os processos de tomada de decisão, eles, mais do que em ambientes normais, eles tenham que lidar muito mais rotineiramente, muito mais frequentemente com dilemas. Isso é um ponto importante. E aí, claro, a gente pode remeter até mesmo à questão de como é que está o desenvolvimento até dos profissionais das organizações em todas as esferas, né? Se as organizações estão estimulando, estão requerendo
que essa pessoa seja testada, digamos, em termos de habilidades para se adaptar e mesmo de tomar decisão sob pressão. Essa mesma norma, ela com todas as letras, ela diz, né, que um executivo que pode ser um sujeito brilhante em condições normais de temperatura e pressão, falando português bem claro, ele pode espanar no meio de uma crise e ter grande dificuldade para tomada de decisão. Até mesmo porque muitas delas vão envolver dilemas. Então, na realidade, essa mudança extremamente profunda, não sabemos quanto tempo vai durar, é aquela velha sigla lá que muita gente usa, é o tal do VUCA, né? Volatilidade, incerteza, complexidade e ambiguidade. Ela está fazendo muitas organizações terem que se reorganizar, se reencontrar. Né? Seguramente vocês devem ter visto aí há poucos dias, salvo engano foi em São Paulo mesmo, o Subway procurou inventar uma segunda linha de produtos, fazer pizza, quando na realidade a grande competência deles, até onde eu me recordo, é de fazer sanduíche. É óbvio que é importante você procurar novos caminhos, né, até para se adaptar. Mas também, por óbvio, você deveria tentar se preparar, ter alguma infraestrutura, ter certeza que desenvolver aquelas competências para não pagar aquele mico que eles pagaram. Né? E teve um concorrente, eu não me lembro qual, realmente eu não lembro, que imediatamente foi lá e entregou para o próprio sujeito que tinha pedido, que postou a fotografia, mandou não sei quantas pizzas. Domino's Pizza. É. Óbvio, né? Sempre vai ter um concorrente ali à espreita para aproveitar isso. Mas isso mostra alguma coisa muito interessante, né? Só para eu não me estender muito. Nesses momentos, quando a gente está falando dessa adaptabilidade, o que ocorre é que as organizações elas precisam adaptar a sua estratégia para ela se moldar e se ajustar. Os seus processos, a sua rotina, os seus controles, inclusive, exatamente esses caras, nesse momento, é o que a gente não deveria abrir mão. Porque imagina, tudo que qualquer organização não quer é que, além de toda essa confusão, você ainda tenha outros problemas que poderiam ser perfeitamente evitados. Quer dizer, imagina se no meio de tudo isso você ainda tiver problemas, sei lá, de denúncias, de alguma coisa de desvio ou de vazamento de dados, ou seja lá o que for, é tudo que qualquer organização, ou uma reclamação de cliente, é tudo que qualquer organização não estaria querendo. Então, me parece que esse tipo de momento, ele acaba exatamente por estressar para ver até que ponto aquela organização realmente acredita nos padrões que ela mesma definiu, nos procedimentos, tenho lá o nome que isso tiver, e até que ponto ela realmente acredita que quanto mais firme ela se mantiver naquela observância, isso vai ajudar ela. Isso não vai garantir que ela vai sair muito bem do outro lado, mas eu posso garantir que isso aí vai contribuir fortemente para que ela saia do outro lado. Né? Só para terminar, digamos, uma pequena leitura um pouco mais aprofundada, juntando com algumas outras coisas, dessa norma de gestão de crise, a gente pode dizer que, falando em termos de sistemas de gestão, eu posso enxergar 3 cenários ou 3 ambientes para qualquer organização no planeta. Né? O cenário 1, que é o cenário das condições normais de temperatura e pressão. Nós estamos estáveis. O contexto dos negócios está estável, o contexto social está estável, econômico, jurídico, legal, está tudo tranquilo. Beleza. Nesse contexto, nesse ambiente, as organizações elas precisam gerenciar os riscos que podem impactar o seu desempenho. Qualquer coisa que possa impactar o seu desempenho é que ela deve gerenciar nesse nível, nesse estágio 1, digamos. Eu tenho um segundo estágio, que é o estágio quando eu crio aqui, ou quando algum evento catastrófico ocorre. Normalmente um evento catastrófico, sei lá, um incêndio, uma greve, uma interrupção de energia, qualquer coisa assim bem dramática, mas ela afeta, em primeiro lugar, ela não afeta todas as partes interessadas, e o contexto, isso que eu dizia, do ambiente externo, ele ainda está razoavelmente estável. Nesse segundo cenário, a gente pode dizer que o que a organização precisaria gerenciar é a continuidade, os riscos à continuidade dos seus negócios. Quer dizer, por quanto tempo eu vou ficar com o meu negócio interrompido? Como é que eu faço para recuperar rapidamente a minha capacidade operacional? A crise, algumas coisas específicas dela. Em primeiro lugar, ela impacta todas as partes interessadas ao mesmo tempo. Não é uma ou outra. Segundo, esse ambiente externo que eu havia comentado que estava estável lá no primeiro estágio e relativamente estável no segundo, aqui ele está totalmente instável. E aqui os riscos que uma organização tem que gerenciar são os riscos à sua própria existência ou à sua subsistência, ou se ela vai sobreviver a tudo isso. Então, o fato é o seguinte, nesse momento não importa se esse meu ambiente externo está completamente imprevisível, com profundas mudanças e que ninguém tem ideia do que vai acontecer. Mas é nessa hora que você não pode esquecer dos seus padrões.
Porque se você esquecer, o que você vai estar fazendo é criar mais alguns elementos que só vão te causar mais consumo de energia e tudo mais que vocês possam imaginar de efeito negativo, né? Eu prometo que na próxima eu volto para compliance anti suborno. E também tem uma questão, não sei se eu posso ponderar, até no mesmo raciocínio do Rogério, hoje em dia as empresas elas não têm mais noção dos seus processos, né? Aquele processo que a empresa tinha o costume com seus funcionários, que eles iam lá, tinham seus computadores com a rede privada. Aconteceu de uma semana para outra, empresas que não tinham preparo nenhum tiveram que mudar. Eu acredito que não estavam preparadas, mas nesse período acho que teve uma evolução de no mínimo uns 10 anos assim de digital na questão das empresas, mas elas acabaram perdendo os processos. Hoje em dia, se chegar numa grande empresa e perguntar se ela sabe o que efetivamente todos os seus funcionários estão fazendo, eu acho bem complicado delas saberem efetivamente. E aí, qual é o risco? Para isso que serve o compliance e o anti-suborno. Se tem um sistema de gestão bem implementado com funcionários engajados, com certeza, nesse momento de crise, tu vai conseguir suportar muito mais facilmente do que uma empresa que não tem isso implementado. Bom, uma coisa certa, né? Digamos, um redesenho, supondo que algumas organizações voltem a tentar operar como elas operavam antes, supondo que, né? No ambiente industrial, obviamente, já deve acontecer. Pelo menos em parte, na parte corporativa, deve acontecer. Obviamente, isso vai demandar um redesenho geral de processo, não tem a menor dúvida, né? Seguramente, mesmo que as pessoas voltem hoje, que você diga, ok, está tudo normal, liberou geral, pode voltar, seguramente muitas mudanças e alguns aprendizados, inclusive com melhoria, isso é importante que se diga. Quer dizer, nem tudo é ruim, né? Eu tenho certeza que isso aqui mesmo, a gente aprendeu que poderia fazer isso aqui de uma maneira muito mais simples, sem envolver deslocamento de pessoas, do que até, sei lá, até 4, 5, 6 meses atrás, isso aqui seria um grande paradigma, né? Ninguém aceitaria, né? Você teria que fazer um negócio presencial, colocar uma sala em hotel, etc, etc, etc. Não passaria pela cabeça de ninguém fazer algo assim. Então, quer dizer, parte desses, por exemplo, só pegando esse nosso evento como exemplo, parte desses próximos serão presenciais, porque por alguma razão vai se considerar que aquilo é vital, mas seguramente vai ter uma parte que vai continuar. Quer dizer, esse aprendizado de que a gente não perde tanto assim, se é que perde, em eficácia, né? E cada um de nós está ganhando em qualidade de vida, quer dizer, nenhum de nós está perdendo tempo, entre aspas, perdendo, né? No deslocamento, quer dizer, eu posso praticamente só alocar o meu tempo líquido aqui. Isso aí é uma coisa sensacional. Isso é sensacional. Eu estava antes conversando com o Ricardo, né? Porque não adianta a gente pensar, sei lá, Porto Alegre, São Paulo, 1h15 de voo. Isso é uma bobagem. O que conta é o porta a porta, né? Se eu contar porta a porta, na melhor das hipóteses, 4 horas, porta a porta. Porta a porta, que é o que conta. O que conta é porta a porta, né? Não adianta o cara me dizer, é 1 horinha de avião. Né? Então, quer dizer, seguramente vai ter muito aprendizado positivo, né? Podemos falar de questões de sustentabilidade e tal. E veja, mesmo os nossos mecanismos de controle, especialmente de destinação de verbas públicas, né? Vocês estão acompanhando, quer dizer, eu tive, por curiosidade, eu estava vendo, porque um cliente nosso pensou, depois ele nem avançou, em entrar nesse mercado de respiradores para UTIs, etc. Antes da pandemia, no que seria, digamos, o dito normal, tinha alguns equipamentos desses, portáteis, etc., mas bastante confiáveis, marca respeitada, não estou falando de produto de fundo de quintal, que você pagava menos de R$3.000. Né? Quer dizer, vocês têm visto aí os valores que nós estamos pagando. Né? Então, obviamente, digamos, a gente tem que cuidar muito, né? Tem uma cena do Tropa de Elite, que talvez alguns lembrem. Eu não me lembro exatamente o que era lá, ou qual era o contexto, mas eu me lembro que ia ter ali o que seria uma execução sumária, e que lá pelas tantas operacionais do Capitão Nascimento ele diz assim, bota na conta do Papa. Né? Talvez alguns lembrem dessa cena. Agora o que a gente está vendo é similar, só que é bota na conta do Covid. Né? Quer dizer, o Covid passou a ser uma grande muleta para qualquer coisa. Isso tanto no ambiente público como também no ambiente privado. Né? A minha maior convivência diária é com o ambiente privado. E, cara, dá a impressão que é a música do Tim Maia, né? Vale tudo, liberou geral. Né? Exatamente que é o contrário daquilo que eu estava dizendo. Nessa hora que a gente deveria ter mais apego, ainda mais apreço pelos nossos padrões. Muito bom, isso é um bom ponto. Então, já para fazer um início aí dos nossos 2
primeiros tópicos, que acho que os 2 cases, queria falar um pouquinho sobre 2 casos um pouco conhecidos, assim, muito conhecidos. A gente tem uma grande empresa de cosméticos no Brasil, onde a gente teve uma executiva envolvida aí em uma empregada, uma escravização aí de uma pessoa por muitos anos, e aí fazendo uma reflexão, né, de como a gente poderia saber, enquanto organização, uma organização poderia saber da vida privada do colaborador e tal. Então, para falar um pouquinho do sistema de gestão, né, de uma norma ISO, de compliance especificamente, e para falar de um outro caso de frigorífico nacionalmente conhecido, acho que é o maior suborno já conhecido da história do Brasil, com reflexos até hoje, enfim, que a gente sabe que envolveu vários políticos e, enfim, foi uma monta enorme. Então, eu queria que o professor e o Gabriel falassem um pouquinho das 2 normas, ISO, essa questão de compliance, suborno, e como poderiam auxiliar a companhia a evitar esses tipos de case. E aí a gente permearia os 2 tópicos da noite, né, iniciais, e falando um pouquinho só da diferença das 2 normas, e depois a gente vai para o segundo tópico, só para vocês poderem falar um pouquinho das 2 normas dentro de um sistema de gestão. Bom, hoje nós temos a sopa de numerozinhos é a seguinte, né? A gente tem uma norma chamada 19.600, que ela cuida de compliance. Essa norma vai se tornar, em muito breve, início do ano que vem, ela vai mudar o número, vai ser 37.301, isso é uma tecnicalidade, mas tem um detalhezinho ali que é interessante. E nós temos um antissuborno. Em tese, eu poderia dizer que existe aqui uma teoria dos conjuntos, o compliance abarca o antissuborno? Sim, posso dizer. Mas quando a gente estuda até um pouquinho mais, a gente até compreende a necessidade e até a importância, eu diria, de ter as 2 separadamente, porque veja, a gente não pode desconectar da realidade, né? Dentro do ambiente da Organização Mundial do Comércio, né, da OMC ou WTO, qualquer exigência de um país qualquer, em termos de importação, que ela seja baseada em uma norma internacional, quer dizer, uma norma aprovada por consenso internacionalmente, isso não é considerado barreira técnica ou barreira não tarifária. Então, a gente também tem que compreender que, às vezes, existe, digamos, uma certa precaução, para usar um termo politicamente correto, de alguns países ao votar, né, pensando, puxa, mas isso aqui poderá se tornar uma exigência e talvez isso aqui venha a prejudicar ou impactar. De toda forma, só por curiosidade, essa norma de compliance é totalmente diretrizes, isso não desvaloriza em nada o seu conteúdo, ela está se tornando uma norma de requisitos, vai se tornar absolutamente certificável, com acreditação, tudo bonitinho, comando figurino. Mas existe uma preocupação específica, por exemplo, de fóruns internacionais como a CDE, etc., mais voltada para a questão suborno. Né? Então, digamos, faz sentido a gente ter os 2 modelos. Muito embora, como eu disse, dá para enxergar que a teoria dos conjuntos, uma está contida na outra. Esse caso que você mencionou, eu realmente não diria, em hipótese alguma, que por qualquer razão que pudesse parecer, que a organização, e a gente não citou, mas a informação é pública, a Avon, né, ela não precisaria ter conhecimento prévio daquilo ali. Mas eu diria que a mensagem que ela passa ao agir prontamente, ao aplicar a sua política de consequências, eu inclusive ousaria dizer que ela tem um efeito muito maior nos colegas que lá restaram do que propriamente, óbvio que aquela profissional foi punida com a demissão, mas aquele efeito ele é muito mais um efeito didático para todos os demais, no sentido de dizer, olha, eu não tolero esse tipo de comportamento. Eu costumo dizer que 3 razões poderiam levar uma organização a tomar ações, digamos, mais efetivas quando ela identifica qualquer tipo de desvio, né? Uma é se aquilo foi um problema, uma anomalia, um desvio, como vocês quiserem, sistemático. Ele ocorre sistematicamente. Então, se ele se repete, eu tenho que agir de maneira mais efetiva. A segunda é pelo impacto que ele possa causar. Mas tem uma terceira, que é o fato dele ser simbólico, né? Então, provavelmente, nesse caso, não se tratava de nada sistemático, né? Nem todos os funcionários da mesma companhia deviam ter algo parecido, obviamente. Ele certamente não trouxe grande impacto, porque ninguém sabia que aquela pessoa era empregada dessa companhia, mas, simbolicamente, ele passa uma mensagem.
A mesma situação, talvez nem todos tenham acompanhado, mas eu tive a curiosidade de ir atrás. Há poucas semanas a gente teve aquele caso célebre do cidadão não engenheiro, lembram? Lá no Rio de Janeiro. E que só por curiosidade, né? Eu tenho uma grande dificuldade com isso, porque no tempo que eu estudava, e em um país que eu vivi um tempo, cidadania era o maior elogio que alguém poderia receber. Eu ser chamado de cidadão, aquilo era o ápice, porque isso significa que eu estou bem na sociedade, que eu tenho os meus direitos, os meus deveres, as minhas obrigações, mas significa que eu sou um cidadão. E aqui, por alguma dessas disfunções que a gente consegue fazer no nosso amado país, cidadão passou a ser quase pejorativo. Mas, enfim, quer dizer, inclusive na fala dela, isso fica muito claro, né? Mas era só um detalhe. A companhia, que era uma companhia de energia, onde aquela senhora trabalha, também a demitiu na segunda-feira. O programa foi ao ar no domingo. Também nenhum de nós deveria saber onde ela trabalhava, mas depois ficou sabendo. Então, seguramente, aquilo ali é muito mais um recado para todos os demais. E vejam, é uma questão interessante, né? No início da tua primeira fala, Luiz, você menciona essa questão de home office, etc., né? No meio dessa confusão. E já estão aparecendo até alguns artigos onde está se discutindo, poxa, mas os trabalhadores, né? Olhem só, agora ele não tem mais limite ali entre o privado e o pessoal, né? Porque ele está em casa, ele trabalha, não sabe se ele trabalha, se ele está em casa, etc. Mas agora vejam, esses dois exemplos, eles ilustram que o contrário também é verdade. Ou seja, não é só eu na minha vida privada que eu estou um pouquinho nesse dilema. A empresa também está um pouco nesse dilema. Por quê? Porque ela está vendo, não, mas para aí, esse sujeito não está cumprindo com o meu código de conduta. Ok, era na vida, não, mas para aí, não importa, porque outras pessoas aqui sabem que ele trabalha aqui. Eu vou compactuar com isso, eu quero essa pessoa aqui dentro, ainda mais num cargo de liderança. O primeiro caso da indústria de cosméticos era uma posição bastante destaque. Exato. Né? Então, veja, aquilo que eu digo, esse aprendizado, ele só é para todos os lados. Basta a gente querer. Né? Basta a gente querer. Né? Gabriel? Aquilo, né? A demissão dessas pessoas, ela é para servir de exemplo, eu penso. As empresas fizeram porque... Só tá um pouquinho baixo. Acho que... Tá baixo, só um pouquinho. Melhorou? Aí, agora tá ótimo. Agora sim. A demissão desses dois funcionários foi para servir de exemplo, porque eles fizeram uma conduta, foi gravado, apareceu na mídia. Aí, então, o que acontece é que todos os outros funcionários certamente devem ter sido apontados e tudo mais. A empresa se viu na situação. Hoje em dia, quando você trabalha para uma empresa, você é a empresa. Você trabalha numa determinada empresa, você tem uma responsabilidade, um grau, então você está 24 horas representando aquela empresa, porque se acontecer alguma coisa com essa pessoa, cometeu algum ato ilícito, alguma coisa assim, eles não vão nem citar o seu nome, eles vão citar a empresa que a pessoa trabalha e o cargo. Então a empresa hoje em dia pensa nessa situação, eu tenho que ter funcionários engajados com o meu sistema. Se algum funcionário desses não estiver seguindo o meu código, então, né, é melhor eu dispensar do que outros aqui dentro começar a fazer a mesma coisa. Exatamente. Porque eu posso dar a impressão que aquilo não... Eu posso dar a impressão de passar a mensagem de ser leniente, né? É terrível. Exatamente. O colaborador na tomada de decisão, acho que ele tem... Aí isso fala... Aí o professor pode me falar, são até na fala são 3 pontos para se observar. São os processos, os princípios e os valores, é isso? A tomada de decisão... Tomada de decisão, hoje, ela é vista como um processo onde você coloca 2 coisas na balança, né? De um lado, é o risco que você está percebendo, e do outro lado, você coloca o teu conjunto de regras, princípios, valores, você pode chamar como quiser, o teu arcabouço das regras do jogo. Você pondera isso e você decide, bom, eu vou tomar o curso A ou o curso B. E a gente tem casos fantásticos onde isso aconteceu, né? E aí entra uma questão muito importante, que é a gente proporcionar que as pessoas consigam fazer uma leitura adequada do risco sobre o qual está decidindo. E que isso não é muito óbvio. Né? Isso, e é exatamente esse ponto, né, que o professor pegou justamente a questão que eu ia falar. A pessoa talvez não tendo tanta ciência do risco, mas assim, diante do caso concreto, de repente ela está ali diante de uma oportunidade de suborno, enfim, está acontecendo uma situação, no caso concreto, nessa pandemia, fora da companhia, dali numa situação de home office, recebeu uma mensagem, um e-mail, está ali diante da questão prática. Como vocês veem a questão dos valores impactando
numa tomada de decisão, ainda que a pessoa não tenha ciência do risco. Por quê? Eu falo isso. De repente, a pessoa tem um cargo operacional, uma questão simplinha ali diante da empresa, porém, a gente nunca pode minimizar ou até desprezar aquele cargo operacional, porque, de repente, aquilo pode ser o que vai fazer cair o avião. Hoje não está rodando avião, de repente, mas, às vezes, diante daquele caso concreto, tá assim. Menos, mas tá, né? Menos, mas tá. Mas, digamos que, né, ela decidiu aceitar ali uma troca por um valor menor do combustível e tal, e aí aquela decisão pequena ali de mudança de chave foi o que fez aquele avião decolar com combustível de má qualidade, derrubou ali e matou 250 pessoas de uma vez só, né? Então, poxa, foi aquela pequena decisão, aquela pequena prática ali mínima daquele cargo operacional, sim. E aí, com base em quê? Numa mudança de valor não aplicada. Para vocês, como vocês veem a questão do valor, ele é importante, ele tem uma aplicação aí, a norma aborda essa questão. Queria que vocês falassem um pouquinho disso, se faz sentido para vocês essa abordagem. Cultura está sendo muito reforçada em todas as normas de sistema de gestão, absolutamente todas. Tá? A 19.600 Compliance foi uma das primeiras que aumentou bastante o peso disso. Recentemente, esse ano ainda, abril, foi publicada uma outra norma ISO que fala de engajamento de pessoas. O principal foco dela é qualidade, mas você pode estender para todas. E ela reforça muito a importância da questão cultura. É importante, quando a gente discute isso, até é o nosso título lá, né, a questão separar bem o que é prevenção do que é aplicação de algum tipo de política de consequência. Né? Veja, um sistema, em princípio, um sistema de gestão, um conjunto de regras, ele por princípio, ele é desenhado, a gente parte da premissa de que as pessoas são do bem. Algumas normas ISO, elas já dizem que, olha, você também tem que pensar que você pode ter uma figura potencial, vamos dizer aí, eu costumo chamar carinhosamente um conjunto de terrorista, sabotador e fraudador. É uma mistura de tudo isso aí, que ocasionalmente eles podem existir. Então, algumas normas, e a de compliance e anti-suborno são duas que tratam disso, a de segurança da informação é uma que trata disso, por tabela, a de privacidade da informação também, a de segurança de alimentos também. Mas, na grande maioria dos casos, quer dizer, quando eu estou desenhando o sistema, quando eu estou desenhando meu conjunto de regras, eu tenho que pensar no indivíduo que ele está ali de boa, né? Ele não está preocupado se o time dele perdeu ou ganhou, ele não está a fim de fazer nada de errado, ele quer fazer certinho o seu trabalho. E agora, o que ocorre é que eu tenho ali uma faixa, né, para a qual a tentação pode ser grande. E aí, nessa hora, de fato, né, tudo aquilo que a organização puder fazer para encharcar esse sujeito de valores que, na realidade, talvez eles já tivessem, né, ou deveria ter vindo de fábrica, né, instalado nele. E aí entra muito o conceito da própria ética comportamental, né, que está se discutindo hoje em dia, é que mesmo os nossos valores, eles são mutáveis, né? Aquilo que a gente aprendeu, provavelmente todos nós aqui, que nós aprendemos que aquilo era fixo, que você levava para o resto da vida, hoje já se vê que não é. Você traz os teus fixos e, eventualmente, você vai recebendo tentações, né? Lá pelas tantas, você abre uma brechinha ali. E no momento que você abre uma brechinha, a tua próxima tentação, você não compara aquela tentação com o teu estado original, que era aceitar zero. Você compara aquela tentação com a brechinha. Aí você pensa, puxa, mas eu já abri uma brechinha. Abrir uma brecha um pouco maior não é tanto problema. Aí, na próxima, você não compara de novo a brechona com o teu zero inicial, você já compara com a brecha, e assim vai. Né? E realmente, a gente tem pequenos casos. Esses tempos, quando a gente podia viajar, eu cheguei em Florianópolis, não me lembro exatamente onde eu estava, eu sei que eu precisei pegar um transporte para ir de algum lugar até o aeroporto. E naquele trecho, eu costumo exercitar a prática de auditoria com todo mundo em todo dia. Né? Eu comecei a puxar papo lá com o motorista. E aí, papo vem, papo vai, olha só que coisa interessante. Ele dizendo que antes dele trabalhar, não me lembro se era Uber, se era Cabify, coisa que eu valha, ele tinha trabalhado de motorista lá numa empresa dirigindo Kombi. Me lembro bem. Faz poucos meses. E ele dizendo, pois é, o senhor sabe, inclusive, ganhei uma promoção lá de cara. Eu falei, poxa, o que aconteceu? Ele falou, não, olha só que legal, como valores ainda podem ser úteis, né? Eu comecei ele fazia distribuição, fazia entrega lá, mas acho que era um mercado de hortifruti, um negócio assim. Estava trabalhando lá há poucas semanas e tal, um dia o patrão chega e me pergunta assim, o que você fez no veículo? Você assustou, ele assim, como assim, chefe? O que eu fiz no veículo? Não, tem alguma mágica que você está fazendo.
você está consumindo muito menos combustível que o cara anterior. Tinha uma maracutaia do motorista anterior com o frentista. Só que o motorista anterior continuava na empresa. Tá? Então, veja, o cara ele nem fez por maldade, ele não usou canal de denúncia, não usou nada, mas, felizmente, esse pequeno empresário ele estava ligado, porque ele sabia, antes ele não tinha padrão de comparação. Né? O que ele recebia? Ele recebia lá as faturinhas do posto de combustível e ia lá e pagava, mas ele não tinha contra o que comparar aquilo. Então, aí é bem esse teu caso, né? Quer dizer, você tem a tentação, não importa se a iniciativa foi do motorista ou se foi do frentista, mas um dos dois percebeu que havia ali um espaço, digamos, com controle, com alguma vulnerabilidade, para falar português bem claro, né? Mas só, antes de passar a palavra para o Gabriel, eu queria dizer o seguinte, né? Quando você olha o que hoje se chama de pirâmide da fraude, né? Porque são 5 pontas, só tem dois que as organizações conseguem abordar, porque os outros 3 são de fora totalmente íntimo. Então não adianta. O que a organização consegue mostrar para todo o seu pessoal? Ela consegue mostrar que os seus mecanismos de controle eles estão sendo aprimorados permanentemente. Não importa se é com uso de tecnologia, sem uso de tecnologia, mas que do tipo assim, olha, se tiver qualquer coisa eu vou pegar, porque a gente está ficando bom nisso. Nós estamos aprimorando os nossos controles. E essa mensagem tem que ficar muito clara para todos. E na outra ponta, ela também tem que disseminar internamente o quê? Olha, a minha política de consequência é efetiva. Se eu pegar alguém pisando na bola, vai dar ruim. Vai dar ruim. Nessas 2 pontas, a organização consegue trabalhar. As outras 3, para fechar a pirâmide, elas são absolutamente fora o íntimo. Então, qual é a forma, digamos, das organizações? O que organizações, digamos, mais sólidas, mais robustas investem? É exatamente nisso. É de você, de fato, estar aprimorando os teus controles e as pessoas perceberem que você está aprimorando os teus controles. Certo? O que antes era lá um pedido de reembolso, agora não, eu já fiz o convênio lá com o Uber, já vem a fatura direto pelo e-mail do gestor da conta e acabou. Não tem aquele negócio de você perguntar para o motorista de quanto que ele quer o recibo. Né? Não tem isso aí, porque eu eliminei aquilo ali. E, por outro lado, é eu reforçar que a política de consequência está presente, ela é efetiva e ela vai ser aplicada. Né? Então, é nessas 2 pontas que você consegue atuar. Gabriel. E eu penso também que tem que ter o engajamento dos colaboradores, desde o nível estratégico até o operacional, porque tem muitas empresas que, quando implementam compliance, o antissuborno, elas não se preocupam com as pessoas no nível operacional, fica no estratégico ali, alta direção, e não fazem aquela cultura para todo o resto da empresa. Então, daqui a pouco, aquele funcionário não sabe que se ele pegar um vinho, sei lá, caro de um fornecedor e aceitar aquele vinho, aquilo ali pode ser configurado como suborno. Então, às vezes, as empresas pecam nessa questão do treinamento e engajamento. Tem que ter essa parte, essa política, tem que disseminar o compliance nas empresas e o antissuborno, para que todos saibam. A maioria das empresas hoje só se preocupa com o estratégico para cima, não se preocupa com o operacional. Só que quem move as empresas e que pode fazer essas situações também são o operacional. E a liderança tem que dar o exemplo. Que nem o Luiz citou no início do painel, um frigorífico que se envolveu lavajatiano. Os líderes foram os principais, né, maiores corruptos e tudo mais. Sim. Então, essa empresa, hoje em dia, se tu disser que trabalha numa empresa dessas, vai ter gente que vai te olhar meio atravessado, alguma coisa assim. Mas talvez tenha gente boa lá, mas eles não conseguiram mostrar uma liderança. Hoje eles têm programas de compliance, tudo mais. Mas a questão é que, se não vier da liderança e não tiver o engajamento entre colaboradores, estratégico até o operacional, eu acredito que não tem como isso dar certo. Meu som tá bom, eu vi ali que disseram que o som tá baixo. Para mim tá, mas melhorou. Mas só fazendo um complemento, se vocês me permitem, Luiz e Gabriel, 2 coisinhas, né? Isso que o Gabriel aborda é muito interessante. De fato, né? Eu até ia comentar quando você até leu lá naquela tua introdução a definição e tal, né? A própria definição que a ISO traz, eu, por exemplo, eu não me agrada muito a palavra suborno, né? Porque o suborno, no imaginário coletivo, ele remete para alguma coisa que você está dando em espécie e necessariamente para um servidor público. E, na realidade, quando a gente lê a própria definição da norma, ou das normas, ela fala em benefício indevido, ou vantagem indevida. E eu prefiro usar essa expressão, porque quando você fala isso, parece que você fez um passe mágico e você abriu a cabeça das pessoas. Porque o benefício indevido, como está dizendo o Gabriel, pode ser isso.
Benefício Exato. indevido, pessoal, não adianta a gente tapar o sol com a peneira. A gente convive com ele diariamente. A gente convive diariamente. Com todo o meu respeito, isso já está aculturado. Isso já está aculturado no nosso país, né? É o restaurante da empresa que é franqueado para agentes públicos irem lá almoçar, você já deve ter visto isso pra caramba. É uma porção de detalhes, né? É cidade turística que coloca lá uma plaquinha dizendo atenção, qualquer membro de força de segurança pública é muito bem-vindo aqui. Aqui você terá acesso a banheiro, Wi-Fi, cafezinho, água. Beleza. O problema é que aquela teoria da recompensa, né? Quando eu dou algo, aquela pessoa ele se sente na obrigação de devolver algo, né? Então, se vocês me dissessem, olha, esse dono, e eu não estou criticando, tá? Só acho que em algum momento a gente vai ter que fazer uma reflexão mais profunda sobre isso, se a gente quiser organizar um pouco mais o nosso país, né? Eu tenho certeza que nunca nenhum de vocês viu, isso pode ser simbólico, tá? Isso pode ser, mas que bobagem que o Rogério está dizendo, mas é simbólico. Eu tenho certeza que nunca vocês viram um filme americano qualquer de algum policial tomando o seu café no balcão de um barzinho que ele não tenha deixado dinheiro para pagar. Eu aposto que vocês nunca viram isso. E aqui no nosso país, eu não preciso comentar. Eu sei que existe uma realidade dura, que o sujeito é mal remunerado, eu sei de tudo isso. O problema é que é a vantagem devida. Porque na hora que ele recebe aquele benefício, ele fica naquela obrigação moral. Isso está comprovado cientificamente. E o que é pior, aquele empresário, aquele empreendedor, ele tem uma expectativa, digamos assim, de que aquela área dele vai receber um pouquinho mais, digamos, de atenção, no caso, se for o caso de uma policiamento público, isso que vale. E aí é que começa. E essa é bem no nível operacional. Tá? Quer dizer, em algum momento, a gente vai ter que enfrentar isso. Tá? É isso que a gente quer? Porque aí começam os benefícios que não são. Cara, não é aquilo ali, não é por aí. Né? Ok, temos que dar condições melhores, beleza. Mas vamos tentar limpar isso. Em algum momento, em alguma geração, a gente vai ter que provocar essa discussão. Isso é muito intricado. Essa questão dos policiais, Rogério, que tu cita, aí vem a questão da liderança dar o exemplo, né? Muitas vezes esses policiais ficam com a viatura parada num posto de gasolina ou em determinado estabelecimento porque veio ordem do comando. Claro. É lá a viatura naquele determinado estabelecimento porque o cara é meu amigo. Ou algumas outras coisas, entendeu? E ele tem que acatar a ordem. Por isso que o exemplo tem que vir sempre de cima, com né? Certeza, com certeza. Isso complicado. A gente tem bastante diversão, bastante trabalho. Temos. E a Mônica comentou aqui, professor, que ela concorda com a sua definição de suborno como benefício indevido, assim, dizendo aqui que é a melhor definição. Com certeza. É verdade. E, bom, isso já entrou, senão a gente fica ali, chegando, não, mas o cara não entregou. Tá, meu amigo, mas não podia, cara. Ele já era pago para fazer aquilo ali. A gente tem um monte de casos aí de clientes que, às vezes, é até difícil para você explicar para o indivíduo, porque ele diz assim, poxa, mas eu fiz isso aqui no benefício da companhia. Eu sei, meu amigo, mas esse fornecedor, o benefício que ele está oferecendo, ele não está oferecendo aqui para a empresa para a gente sortear. Ele já quis direcionar que é para você. Aí ficou ruim, aí não pode. Mas aí depois, até em alguns casos, até eu já me envolvi nisso, explicar para a pessoa, o cara acaba entendendo. Fica meio com aquele negócio meio atravessado, mas ele acaba entendendo, né? Porque não é uma relação legal. Não é uma relação legal. Não. De fato. Bom, a gente acabou entrando no segundo tópico já, indiretamente, que era o papel dos líderes e das pessoas nesses ambientes. Então, acho que se vocês tiverem mais alguma coisa, a gente fala um pouquinho ainda mais. Mas, então, a gente passa para o terceiro, que seria a importância da cultura organizacional, que a gente também já falou nos sistemas de gestão, que a gente também já falou aqui um pouco. Então, a gente pode... Então, amarrar com alguma consideração mais específica. Então, se vocês quiserem falar sobre o nosso tema da noite, né? Acho que passar um pouquinho ainda mais sobre essa questão de detecção. Achei muito importante esse ponto que a gente falou, de fato. Olha, tem aplicação de penalidade que tem um efeito educativo, coletivo, muito abrangente. Esse foi um ponto hoje da noite que eu acho que agregou muito valor, porque de fato a companhia não tinha nada a ver naquele caso concreto, mas aquela medida foi realmente muito educativa para mostrar, olha, em que pese você não estava no exercício da sua atividade profissional, a sua vida privada, a gente não tinha um controle
para ser implementado naquela seara, porque, né, a empresa não Nem tinha compete. nem como, Uhum. nem compete. Mas, assim, não faça isso, não empregue um trabalho escravo na sua atividade privada, porque a companhia não coaduna desse tipo de prática para nenhum tipo de colaborador. Isso teve um efeito reflexo incrível, e foi uma medida muito boa e foi rápida, foi incidental. Foi rápida. Então, acho que isso foi realmente muito agregador para o processo. Se vocês quiserem considerar mais alguma coisa para a gente coroar à noite, porque a gente já realmente passeou com os dois temas de uma forma muito natural, muito bom. Legal. Então, a gente pode, então, fazer considerações finais, porque foi muito rico também sobre os dois sistemas, e realmente só dar uma amarrada final em alguma ponta que a gente deixou, principalmente no começo, e que a gente está com o tempo bem tranquilo. Se alguém quiser também fazer perguntas, o professor e o Gabriel também estão à disposição. Aquele caso, só por curiosidade, né, embora não tenha nenhum tipo de relação com a Avon, foi interessante que eles, inclusive, estão fazendo ações de reparação para a senhora essa. Tá? Quer dizer, eles tomaram a medida de rescindir o contrato de trabalho com a profissional, mas eles se preocuparam em também fazer alguma ação de reparo com a vítima. Né? Achei realmente um belo exemplo de empresa cidadã. Né? E as empresas hoje não podem se furtar isso, né? Porque tem algumas comparações que são interessantes hoje em dia. Né? Eu não sei se alguém já teve curiosidade. Experimentem uma hora, peguem lá ranking de PIB, tá? Coloca aquilo no Excel, por exemplo, e pega lá o faturamento das maiores companhias do mundo e misturem isso. Vocês vão ver que tem muito país que ele fica para trás de muita empresa. Ou seja, então a gente não tem mais como esquecer digamos, a responsabilidade social de uma maneira muito ampla das organizações, né? Porque tem organização que literalmente ela fatura mais que muito país aí, né? Nada contra isso. Mas então, quer dizer, imaginem, se a gente fala num ambiente, num planeta que é basicamente regido pelo poder econômico, então isso se repete. Quer dizer, obviamente, apesar de não ter poder de Estado, poder de polícia, nada, mas o poderio de fogo que ela tem é enorme, né? Frente, inclusive, a muitos países, né? Aliás, recentemente eu vi que uma dessas aí não me lembro se era Apple, Facebook, passou o nosso PIB aqui do Brasil. Não me lembro qual das duas foi. Eu li faz poucos dias. Então você tem uma ideia do tamanho da brincadeira, né? O negócio não é brincadeira, não. Mas a questão... O Reginaldo comentou foi a Apple, isso mesmo. A Apple. Então imagina, cara, a Apple, que fabrica o telefone que a gente tem aqui, o faturamento dela é maior que o nosso PIB. E, no entanto, lá você não tem um sistema democrático, ela não tem poder de Estado, não tem poder de polícia, não tem nada. É só para pensar um pouco. Aliás, só por curiosidade, tá? Pegando um paralelo com ela, só para a cultura geral, a Microsoft, que foi quem começou todo esse movimento, né? Tem uma entrevista histórica do Bill Gates com o amiguinho lá, o Steve Jobs, e que eles respeitavam muito, né? Uma histórica. Então, no início da entrevista, um foi apresentar o outro foi apresentar um. E o Steve Jobs, começou o Bill Gates apresentando o Steve Jobs, se rasgou em elogio, né? Que ele trouxe a estética para aquela indústria, tarará, rasgou em elogios para o Steve Jobs, e o Steve Jobs foi apresentar o Bill Gates. Ele disse assim, bom, ok, o Bill falou tudo isso aí, eu só queria dizer o seguinte, se não fosse ele, não existiria essa indústria. Então, quer dizer, a gente pode falar o que quiser do cara, mas foi ele que inventou essa bagaça inteira, né? Ele criou uma nova economia. Mas por que eu estou dizendo, né? Já que a gente está falando também de norminhas, a Microsoft, historicamente, ela é um early adopter de muitas normas ISO. A anti-suborno, eles são certificados. Só para vocês terem uma ideia, meados do ano passado, deu um quiprocó, eles tomaram uma multa por algumas operações meio estranhas na Hungria. Tá? E aí aquele negócio assim, com as rádio corredor, sabe como é que é a rádio corredor? Os caras começaram a dizer, pô, mas para que adianta a gente ter esse raio dessa norma aí se agora tomamos um pênalti aí? O CEO mandou um e-mail para todo mundo, co-assinado pelo VP Legal dos caras, dizendo assim, olha aqui, ó, peguem leve, tá? Porque se a gente pagou esse pênalti só desse valor, é porque tem o sistema, se não tivesse, ia ter sido muito pior. Aí todo mundo dá aquela aliviada. Norma de continuidade dos negócios, norma de segurança da informação, eles aplicam todas, cara, eles são early adopter, tá? E a gente imagina, às vezes, que esses caras aí, porque são big, eles estão andando para essas normas. Não é verdade, tá? Não é verdade. Não caiam nesse conto aí. Mas, só amarrando então esses dois pontinhos, né, Luiz, que você bem lembrou ali, a questão de líderes e cultura, eu vou até mais uma vez me referir a essa norma que eu falava de engajamento, que o Gabriel mencionou esse termo algumas vezes também. A cultura
segundo essa norma, ela diz o seguinte, ó, que a cultura ela é formada, né, por pequenas coisas que vão acontecendo no dia a dia, e eu vou consolidando a cultura da organização, mas ela tem um alerta, ela diz assim, mas a cultura muitas vezes também ela é influenciada por algum executivo específico que tem uma personalidade um pouco mais forte, né? E isso nos leva a várias reflexões, né? Quer dizer, o que de fato a gente está sinalizando, né? Algumas coisas que vocês comentavam, eu estava pensando enquanto vocês falavam, né? Quer dizer, pega lá, por exemplo, quando você menciona essas questões de frigorífico, isso que eu valha, né? Às vezes, pessoal, às vezes, o que ocorre são aquelas ordens que o pessoal chama de avestruz, né? A cegueira deliberada, né? Que eu digo, olha, Luiz, eu nem quero saber o que você vai fazer, mas o negócio é o seguinte, ó, a gente já tem aqui uma cerimônia com agenda confirmada de várias autoridades aí da República e a nossa planta tem que inaugurar no dia tal. E está faltando aí 10 licenças ainda. Te vira. Quer dizer, e eu nem quero saber o que você vai fazer. Cara, isso é a coisa mais terrível que pode acontecer, né? Porque quando eu digo que eu nem quero saber o que você vai fazer, imagina. Então, de fato, todos nós precisamos, né, refletir exatamente como é que você está explicando as coisas. Quer dizer, esse cara ele vai ter condição de avaliar adequadamente o risco? Aquele caso relativamente recente, mas todos vocês devem lembrar, da Volkswagen nos Estados Unidos, com os ensaios de emissão de motores diesel. Vejam que loucura. Por tudo que eu li, eu procuro ler essas coisas para entender minimamente o que é público, né, que está envolvido. O engenheiro que tomou aquele raio daquela decisão, tá, ao que tudo indica, ele não foi pressionado. No entanto, ele sabia que corporativamente havia lá um deadline para o lançamento daquele veículo. Tá? Um compromisso, com campanhas, etc, etc. E ele sabia também que se aquilo ali bombasse naquele ensaio de emissão, eles iam ter que voltar aquele projeto várias fases para trás. Então veja que loucura. É uma avaliação completamente torta do risco. Ele considerou que ele estava fazendo bem para a companhia. Olha que loucura. Ele achou que ele estava ajudando a companhia. Então, quando você fala, lá no início eu me lembro que você falou, né? Como é que a gente pode explicar para esse cara o que eu preciso de fato, né? E aí isso a cultura ajuda e o papel do líder é muito forte e a gente tem que cuidar sobre o que a gente está treinando as pessoas. A gente está treinando para ele operacionalmente o que é para ele fazer ou a gente está explicando para ele por que ele está fazendo aquilo ali. Qual é a razão que está por trás daquilo? Quer dizer, porque se ele não entender a razão, ele não vai conseguir avaliar risco. Simplesmente não vai conseguir avaliar risco. Isso é verdade. Como o Rogério disse, né? A gente tem que construir uma nova forma de pensar. A liderança tem que construir isso com toda a sua base. Tem que ter o engajamento, como eu já falei, e a cultura organizacional ela tem que estar disposta a mudanças, para melhoria. Não adianta daqui a pouco eu tenho um sistema ali, como o próprio Rogério disse, que diz que eu tenho que fazer tal coisa, mas eu não explico para aquela pessoa o porquê que aquilo é certo, o porquê que aquilo é errado, e a pessoa simplesmente faz por fazer. Eu já vi exemplos de determinadas empresas que as pessoas lidavam com... Era farmácias de manipulação, um exemplo. E a pessoa que fazia manipulação dos medicamentos, ela não sabia nem o que ela estava juntando ali e o que ia acontecer aquilo. Simplesmente disseram, mistura esse potinho com esse potinho. Aí é questionado, tá, mas e se colocar outro ali? Ah, não sei o que vai acontecer. E isso vai para o mercado, pessoas utilizam e é um risco de alguém daqui a pouco ingerir um medicamento errado. E as empresas, eu até fico feliz a gente estar tendo esse debate, porque eu vejo que mais pessoas estão cada vez mais se interessando nessa questão de cultura, de treinamento, engajamento com os funcionários, com seus empregados. Então, eu tenho esperança ainda que o Brasil melhore nesse quesito, com sistemas de implementação de compliance, suborno, riscos, continuidade de negócios e outra governança corporativa que está chegando aí, canal de denúncias, diversas outras coisas. Eu acredito que a gente tende a melhorar. Depende da gente mesmo, de cada um de nós em saber o que é certo, o que é errado e daqui a pouco ajudar aquela pessoa que está desorientada. E, Ricardo, você pensa aí sobre o assunto também? Quer colocar aí para nós uma posição sua também? Legal. Em cima do que vocês comentaram, eu gostaria até de fazer um comparativo de um case bem parecido, principalmente quando nós falamos aqui em cima do item prevenção e detecção. Aí quando nós conseguimos alinhar na questão da cultura organizacional, depois que eu apresentar, vocês puderem comentar sobre, nós sabemos que a cultura organizacional ela é muito forte, né,
numa empresa, principalmente frente aos nossos desafios de privacidade e proteção de dados, mas também com relação à credibilidade da própria empresa. Alguns anos atrás, nós tivemos um case da Glovo, não sei se vocês lembram de uma empresa de entrega, a Glovo, uma empresa de entrega que, infelizmente, durou um ano no país, justamente porque eles vieram, a espanhola, se não me engano, que eu não lembro aqui, eu acho que é espanhola, e eles vinham com uma cultura muito enraizada do que eles já atuavam na Europa, e realmente eu conheci algumas pessoas que trabalhavam lá dentro, tinha um compliance muito forte em termos da gestão. É realmente isso que o Gabriel e o Rogério comentou, que realmente diretoria, gerência, supervisão, então, em cima da liderança era muito forte esse compliance, só que não tinha, acho que depois que nós estudamos esse caso, não tinha essa governança, essa proteção, não só com a privacidade, com a questão de valores e toda a cadeia operacional, que é o que movia exatamente essa empresa de entrega. E ele tinha vários concorrentes, um deles era o iFood, e realmente eles tiveram grandes perdas e prejuízos em decorrência dessa parte operacional, justamente fraude, suborno, tudo que decorreu de tudo isso. E foi incrível quando eles mencionaram que realmente eles iriam sair do país justamente porque eles não, logicamente que não. Hoje nós podemos falar do case porque a empresa nem está aqui mais no Brasil, né? Mas eles publicaram que realmente eles não conseguiram seguir a concorrência aqui no Brasil. Na verdade, eles não conseguiram chegar perto da operação do iFood. Mas, pelo que nós percebemos, eles pecaram muito na questão do compliance, na questão da governança, segurança, na parte operacional. Eles se preocuparam muito com a parte de cima, sendo que o trabalho foi fundamental, e é até hoje, do iFood, né, uma empresa que é um destaque, a maior aqui do país. Então, muitos estudiosos e executivos comentaram realmente o quanto que realmente um estrangeiro teria que aprender nessa questão com uma empresa brasileira que até hoje tem uma grande credibilidade com relação à segurança de informação nos seus aplicativos, na parte tecnológica, no compliance. Então, acho que eu só queria falar realmente sobre esse case, que eu achei bem interessante porque é uma solução de segurança brasileira, né? Você pega o iFood, realmente iniciou aí uma concorrência. A gente, essa questão é muito interessante, né? Eu já vou fazer um comentário ali, italiano, já eu vi a tua questão. A gente tem algumas coisas que elas são curiosas, né? Eu aprendi quase a duras penas, né? Se você, talvez alguns aqui lembrem, né? Que nós já tivemos, inclusive, listas telefônicas impressas, né? Catálogos telefônicos, como que é. E nós tínhamos catálogo de telefone por endereço. Eu já usei bastante isso. Pois é, isso era único no planeta. As amarelinhas? Não as amarelinhas. As amarelinhas plastificadas, né? A de endereço, a de endereço. Você tinha por assinante, tinha por endereço. Sim, lista de telefone. Cara, não existe razão ética, lícita, séria, para eu descobrir o telefone de alguém a partir do endereço. Não existe razão para isso no planeta. Isso era uma particularidade brasileira. Tá? O mínimo que eu deveria saber para conseguir obter o telefone de alguém era saber o nome dessa pessoa completo. Né? Isso aí só servia para reduzir risco de quem queria fazer alguma coisa estranha. Né? Então ele podia reduzir, né? Se ele chutava lá o endereço do Celso, ele sabia lá o endereço do Celso, e aí para ele ficar monitorando se o Celso estava em casa, ele telefonava. Então ele conseguia descobrir o endereço dele a partir... Cara, isso não fazia o menor sentido. Mas para vocês verem como a gente aculturou, isso era absolutamente normal, ninguém reclamava. Né? Então, imagina, essas coisas, quando elas passam a ser normais, a gente não consegue enxergar algo de estranho nela. Né? E aí, já emendando com o comentário do Leandro, né? Leandro, eu realmente acredito que dá para ter esperança, tá? Eu acho que dá. Mas é um esforço grande. Veja, existem ótimos pesquisadores, e com dados públicos, inclusive, que tratam de cultura, inclusive pesquisadas por país, pegando alguns índices e tal. Tem coisa muito interessante aí no planeta, tá? Já publicada e disponível até na internet. Só queria, como a gente está gravando, eu queria ter uma pergunta para ficar registrado, como a gente disponibiliza no YouTube depois. Então, vou ler só para quem estiver acompanhando. O Leandro colocou aqui: partindo de uma ideia que o suborno e a corrupção é algo cultural aqui no Brasil,
como hoje podemos reverter essas ideias com as normas ISO? Essa é a pergunta. Perfeito, obrigado, Luiz. Então, olha só, o que acontece é que, de fato, a cultura de uma organização ela vai ser influenciada pela cultura do meio onde ela está inserida, não tem a menor dúvida. Mas exatamente quando eu fazia aquele comentário até de lembrar lá, de colocar ali no ranking PIB versus faturamento, você vê que as organizações privadas, por menores que elas sejam, por maiores que elas sejam, elas também têm um poder bastante grande para influenciar. Existe, sem me delongar, tá? Existe um pesquisador chamado Geert Hofstede, ele é um holandês fantástico, e ele publica, está disponível no site, você consegue comparar, ele tem alguns indicadores que ele desenvolveu lá, o que ele chama de dimensões culturais. E ele compara algum desses indicadores. E um deles, que para nós, falando de regra e sistemas de gestão, é um dos que mais importa, é o que ele chama de índice de distância do poder. Então, ele aplica testagens no planeta inteiro e ele vai atualizando esses dados lá. Só por curiosidade, numa escala de 0 a 100, o Brasil tem alguma coisa perto de 70, 69, 70. É um valor alto. Quanto mais alto, significa que, na média, as pessoas se sentem distantes da origem do poder. Então, quando você traz isso aí para dentro de uma empresa, o que significa? Se o Luiz, se o Ricardo, se o Gabriel, se eu, qualquer um de nós, se a gente colocar uma regra lá, um procedimento qualquer, uma rotina qualquer, as pessoas tendem a imaginar, manda quem pode, obedece quem tem juízo, porque elas se sentem distantes do poder. Então, para você reverter essa cultura interna, e você consegue, e não estou dizendo que é fácil, mas é possível, primeiro, você tem que mostrar para as pessoas que ali dentro você pode perguntar. Né? E na medida que eu digo, aqui é piscina segura, ninguém vai ser punido por perguntar. Né? Esse índice de distância do poder alto, ele é ruim, porque o que acontece? Eu finjo que estou seguindo, porque eu não me sinto na condição de questionar, porque eu me sinto distante do poder. Então, eu não me sinto à vontade para questionar. Na hora que eu não questiono, o que acontece? Eu não vou cumprir aquilo ali porque eu entendi o propósito daquilo ali. Eu vou cumprir, ou eu vou fingir que vou cumprir porque alguém disse que tem que fazer daquele jeito. Só isso. Né? Então, se você consegue diminuir isso, mostrando, olha, aqui dentro é um ambiente seguro. Tá? Você pode perguntar. Se você tiver dúvida, né, você tem todo o direito de se manifestar, tarará, tarará, tarará. À medida que eu vou diminuindo esse IDP, e é possível, internamente, na sociedade vai ser um pouco mais demorado. O que vai acontecer? Dentro dessa organização, talvez você tenha mais dificuldade para baixar uma regra qualquer, que alguém vai questionar. Mas, em compensação, fica tranquilo. Talvez você vai demorar um pouquinho mais de tempo para implementar, mas na hora que você implementar, você pode virar as costas e ficar tranquilo, porque como as pessoas vão ter entendido o porquê, vão ter entendido qual é o passivo que aquilo ali quer evitar, ou vão entender qual é o benefício que aquilo vai trazer para a companhia, você tem muito mais chance que eles vão cumprir. Né? O grande abacaxi é quando a gente recebe uma regra qualquer, que eu não tenho a menor ideia de para que aquilo ali serve, e eu fui treinado só na operação. Você tem que fazer assim porque tem que fazer assim. Pô, aí não vai, né, meu? Aí cada um toca do jeito que acha que tem que tocar. Né? Do jeito que é, exato. Segundo a sua própria... Né? E é possível, Gabriel e professor, na visão de vocês, a gente está falando de um tema, está trazendo aqui a importância de uma linha de prevenção e também da questão de uma aplicação de uma penalidade na detecção e tudo mais. Então, ou seja, é relevante, o tema é importante para uma empresa, de repente o empresário está vendo aqui, quer contratar a G8, quer contratar a empresa do professor, enfim, quer aprender mais. É talvez possível, diante do cenário que a gente está vivendo hoje, começar agora e implementar um sistema, começar o processo diante do cenário que a gente está vivendo, ou não, ou segura um pouco, é muito difícil. Como começaria? Começaria da cultura? Quais seriam os momentos aí, os passos mais adequados para, de repente, o empresário que está lidando com esse momento e talvez a gestão orçamentária é mais difícil? É um processo que a gente consegue iniciar ou é tudo muito difícil? Assim, qual seria a prática, a realidade? Se é passos, deveria ser o Gabriel para responder, né? Bom, eu penso que no momento por do definição. empresário... Justo. Por passos, começa o Gabriel dos Passos. Não, mas eu penso que no momento que o empresário já pode chegar numa empresa e pedir que quer implementar um sistema de gestão, ele já está dando o primeiro passo. Ele está entendendo que a empresa dele necessita daquilo, então ele já está começando a trazer aquela cultura. Primeira coisa é trabalhar esse empresário, trabalhar a alta gestão, mas é possível. Acredito que está mais difícil agora devido a todo mundo estar mais recluso, não ter talvez tanto controle dos processos,
mas sempre é possível. O importante é ter a conscientização da alta gestão e o engajamento com toda a equipe operacional, tática e estratégica. E assim, com Certo. certeza, tem como fazer um treinamento, tem como fazer uma implementação, até o professor Rogério pode comentar hoje, já está fazendo auditorias remotas, né, professor? Então, não parou, Sim. a roda não parou, por mais que tenha acontecido tudo isso, continua implementações, continua auditorias, tudo está sendo feito. A gente tem que aprender a se virar, né? Eu diria que se a gente ficar esperando a hora certa nunca vai chegar, né? Tem um ditado chinês que eu gosto, que ele diz o seguinte, né? Eu faço sempre uma analogia dele para tratamento de não conformidades, desvio, qualquer coisa. Que ele diz assim, ó, o melhor momento para você tratar uma não conformidade, uma anomalia qualquer, um problema, é quando ele aparece. E o segundo melhor momento é agora. Então, se o cara está se perguntando se ele está com essa ideia, o segundo melhor momento é agora, né? O primeiro é quando ele teve a ideia lá atrás. O segundo é agora, né? Porque se ficar esperando, sempre vai ter uma razão. Sempre vai ter uma razão. Né? Ainda mais o nosso calendário aqui, que é um calendário meio doido, né? Quer dizer, sempre se tem... e como a gente tem uma influência forte do Estado na economia, então sempre tem uma eleição acontecendo. Então, não dá. Se eu atrelar qualquer coisa a fatores externos, não vai andar nunca. E ao mesmo tempo que isso pode ser... o ideograma japonês para crise é o mesmo de oportunidade. E isso é uma grande verdade. Né? Quer dizer, tem muita gente que está conseguindo reaprender a fazer muita coisa, até otimizando o custo. E veja, no caso, o que o Gabriel colocou muito bem, né? Talvez até no momento desse eu tenha as pessoas mais abertas para coisas diferentes. Talvez ela esteja mais disponível para estudar. Talvez ela não vai ter toda aquela influência do meio, quer dizer, eu vou estar me comunicando diretamente com cada colaborador. Eu não vou mais ter zoom, zoom, zoom. Então, quer dizer, vamos olhar o lado interessante, né? Claro, vai ser um desafio, não tenho a menor dúvida, né? Mas talvez a gente consiga, inclusive, estabelecer processos de comunicação um para um, mais diretos, que tradicionalmente, estando todo mundo convivendo no mesmo ambiente, talvez eu nem conseguisse. Né? Então, é claro que é um desafio, a gente vai ter que aprender como fazer, mas a roda continua girando, não tem a menor dúvida. Né? Isso é verdade. Nossa, eu tenho estudado bastante na linha de onde eu trabalho. Eu tenho realmente feito mais treinamentos corporativos também. Eu acho que é bem essa estratégia mesmo, aproveitando que o pessoal está mais ali in-house, já vai aproveitando algumas metas, acho que das áreas também. A gente tem recebido bastantes demandas de treinamentos, o que é muito bom mesmo, porque você aproveita, tá ali, você consegue realmente o zoom, aquele tempinho do café, você já não tem mais. Então, não tem. Cumpriu a meta, você já faz a provinha e já todo mundo sai satisfeito, né? As áreas cumprem suas metas, isso é muito bom também. É verdade. Realmente é um ponto. Pessoal, eu acho que tem um comentário da Mônica que acho que já tem algumas aplicações, Mônica, em vigor, que ela diz que as normas ISO ajudam a partir do momento em que, para se fechar negócios, as empresas parceiras solicitem o cumprimento de uma norma ISO como forma de comprovação de boas práticas. Isso já está em vigor, né, professor e Gabriel? Isso Sim, sem dúvida. Inclusive, quando a gente pegou, por exemplo, o nosso momento, num passado recente, né, de Lava Jato em relação às empreiteiras, quer dizer, na realidade, o que aquilo ali fez? Ele nivelou todo mundo por baixo. Na hora que uma delas coloca um pouquinho a cabeça de fora e ela já tem uma certificação, o que acontece? Quando um potencial cliente, especialmente do exterior, quando ele está precisando de uma empreiteira aqui, ele diz, puxa vida, mas esses malucos agora passaram terra arrasada aqui. Olha onde é que eu vou me meter. Aí ele olha assim, poxa, mas olha ali, ó, tem uma que tem um certificado. Alguém está atestando que aquele cara cumpre alguma coisa. Ali o meu risco é menor. E aí, inclusive, dá um fenômeno interessante, porque aí até a galera do comercial começa a gostar de, poxa, olha isso, está ajudando a fechar negócio. Aí é só correr para abraço. É verdade. Processos licitatórios, né? Muitos processos de due diligence hoje já consideram, inclusive tem outras normas também, tem ISO de proteção de dados hoje, dados pessoais, enfim, tem um leque aberto que realmente se aplica também. Sem falar na própria nossa lei anticorrupção, que quando ela fala em fatores atenuantes, um deles é a demonstração de um programa efetivo de integridade, né? E isso no mundo inteiro, uma certificação costuma ser considerada como uma bela evidência que o sujeito tem aquilo. Né? Exatamente. Né? A gente tem no Brasil acordo de leniência que chama explícita e literalmente a 19.600 e ou a 37.001. É só vocês colocarem no Google que vocês encontram. Exato. Né? E aí tem muita empresa, desculpe, Luiz, que elas estão até racionando de forma preventiva, né?
o que os colegas de vocês estão pensando? Eles pensam assim, poxa, para que eu vou esperar eventualmente correr o risco de alguma coisa e ter que fazer isso aqui porque um acordo de leniência está a solicitar? Se eu já posso fazer agora com toda tranquilidade. Porque uma coisa é eu fazer agora com toda tranquilidade. Outra coisa é eu fazer aquilo tendo um acordo de leniência com uma autoridade que vai ficar acompanhando a evolução do meu cronograma. É bem diferente. O nível de pressão envolvido é completamente diferente. Né? Completamente. É porque cumprir um cronograma, às vezes, dado alguma estrutura interna, sem contar a pressão, né? Mas às vezes, dado uma interna que você tem, dado, de repente, aquele cenário, né, corporativo, você, às vezes, não tem como implementar dentro daquele cronograma. Aí você fala, nossa, eu tinha 2 anos, agora eu tenho 6 meses. E eu vou ter que gastar muito mais braço, muito mais orçamento, muito mais horas, o que eu poderia fazer em 2, eu vou ter que fazer em 6, gastando 4 vezes mais. Aí, é verdade. O prejuízo é muito maior. Realmente, é aquilo, né? A prevenção ainda, com certeza, é um cenário muito mais favorável. É verdade. Assim como, né, ilustrando só a questão de, já que também estamos no ambiente digital, né? Esses dias ainda eu estava num grupo e alguém comentou, puxa, agora fica esse dilema aí, né? Se adia, não adia LGPD. Cara, sim, a questão não é essa. Se alguém está preocupado em fazer só por causa de sanção, esse cara está com o modelo mental errado. O que ele tem que pensar é nos riscos efetivos. O risco de eu ter o vazamento do dado, esse é a minha reputação que está em jogo. Eu posso garantir para vocês que qualquer multa, por mais monstruosa que ela seja, ela é muito menor do que o teu dano reputacional no caso do vazamento. É inegável, é inegável. Inegável. Né? O risco de imagem, né, hoje em dia é muito... contingência, né? O que você vai fazer também para remediar aquele vazamento, procedimento de notificação para os titulares envolvidos, se você for notificar, dependendo do caso concreto, qual vai ser o remediador daquele incidente, então, se foi no sistema, se foi, enfim, com o dado efetivo, o que ocasionou, se foi na solução da sua empresa, de repente tem coisa mais reversível, você vai ter que mudar a aplicação toda. Então, assim, às vezes é aquilo que o professor falou, né? O caos é muito maior, né, Gabriel? Pode falar. Você estava começando. Eu falei da questão do risco de imagem, que não tem muita empresa que pensa só na sanção, mas o risco de imagem com certeza vai ser o que vai derrubar muitas empresas. E é muito mais fácil prevenir do que remediar. Então o momento é agora, né, para se adequar, inclusive, a todas essas leis que a gente falou. É verdade. Exato. Muito bem. Bom, pessoal, eu acho que se alguém tiver mais alguma pergunta quiser colocar, enquanto a gente faz as considerações finais, foi um prazer enorme, professor e Gabriel, falar com vocês. Passo a palavra para vocês fazerem as considerações finais aqui. Para mim, foi assim uma honra, realmente aprendi muito com vocês. E o tema foi assim mais que prazeroso, foi muito bom, discorreu, a gente assim, sentiu a hora voar e muito bom realmente. E a importância para quem nos acompanhou, com certeza sentiu que a alta é relevante e para poder mitigar essa doença que é esse tipo de prática, não só de suborno e tudo mais, mas essa questão de você não ter processos consistentes dentro de um sistema de gestão que possa trabalhar uma prática sólida dentro da sua companhia, garantindo que o seu colaborador saiba, ao momento em que ele chega, qual é aquele cenário. Sentir aqui, esse aqui é um ambiente que tem processos, tem procedimentos, ele pode não ter pode receber às vezes um manual de 100 páginas e não sentir absolutamente nada. Mas às vezes ele entra num lugar em que ele recebe uma folha, mas ele sabe exatamente, não, aqui tem regra, aqui tem cultura, aqui tem valores, eu sei para onde ir, então eu não vou sair por aqui barbarizando, cometendo práticas ilícitas, aceitando benefícios indevidos, porque às vezes são pequenas atitudes no dia a dia, é um notebook a mais que eu aceito de uma forma indevida, é um presente aqui, é de fato uma
promoção injusta, enfim, tantos outros benefícios que a gente aceita e vê que o outro aceita indevidamente e vai passando culturalmente, a gente ouve falar, né, que aconteceu. Então, de fato, é um tema muito relevante para o empresário brasileiro e quem aqui nos assistiu, com certeza saiu muito enriquecido essa noite. Obrigado, pessoal, e passo aí a palavra para vocês. Tá bem. Muito bem. Tem duas questões interessantes, né? Em primeiro lugar, não só humanos, bichinhos também adoram padrões, né? Se vocês pensarem no próprio ser humano, desde o tempo das cavernas, depois que a gente descobria se eu fosse caçar naquele local, ali eu não tinha predador, eu conseguia voltar vivo, então na medida que eu repetisse esse padrão, eu ia continuar vivo. Simples assim. No entanto, se eu inventasse cada dia de ir para um lugar diferente, o meu risco era totalmente desconhecido e eu poderia, inclusive, pagar com a minha própria vida, né? E na época eu não tinha nem seguro para a viúva ficar bem. E nenhum tipo de discriminação, pelo amor de Deus, é que a gente sabe que nas cavernas ficavam assim, né? Naquele tempo, hoje mudou. Mas, enfim. Então, o padrão, ele sempre fez parte, né? A gente, por alguma razão, a gente teima, insiste em achar que isso é careta, mas, pessoal, qualquer organização, independente de ela ser pública, privada, sem fins lucrativos, ela precisa ter resultado. A única maneira de eu ter minimamente uma previsibilidade do resultado que eu vou gerar é eu ter processo estruturado. Se o meu processo não for minimamente estruturado, eu não tenho a menor ideia do que vai sair do outro lado, eu não tenho a menor ideia do como é que eu vou fechar o mês, como é que eu vou fechar o ano. Então, digamos, achar que é fora de moda, que é careta, coisa que vale, isso aí passou. Na realidade, talvez, em algum momento até possa ter sido, se eu fizesse sistema engessado, mas uma organização que se dispõe hoje a fazer um sistema inteligente, um sistema ágil, um sistema onde eu envolvo as pessoas até mesmo na definição dos padrões e não ser alguma coisa exclusivamente enfiada goela abaixo, né? Obviamente, ele tem muita chance e vai conseguir agregar valor, ele vai trazer benefício para a sua organização, não tem a menor dúvida. Isso é inegável, 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 né? Enfim, eu acredito nisso, né? Na realidade, qualquer regra que eu criar numa empresa, qualquer padrão, eu deveria estar atendendo no mínimo de 3 coisas. Ou ele tem que me ajudar a ganhar dinheiro, quer dizer, ele tem que me ajudar a fazer negócio. Ou ele tem que me ajudar a evitar perder dinheiro, ele tem que controlar que eu não crie ou não aumente os meus passivos. Ou ele tem que me ajudar a atender o requisito de alguma parte interessada com o qual eu já concordei. Qualquer regra que eu veja pela frente, se ela não atender uma dessas 3, ela é uma forte candidata a ser eliminada. Ela não está agregando nada. Ou ela tem que me ajudar a ganhar dinheiro, ou me ajudar a evitar perder dinheiro, ou tem que me ajudar a atender algum requisito que eu já concordei de uma parte interessada. Então é isso. Eu pessoalmente acredito no modelo, eu acho que é extremamente positivo, ele só traz benefícios, obviamente. E, enfim, é isso. Foi um prazer também. Muito obrigado a todos, muito obrigado pela lembrança, pelo convite. Quando vocês precisarem, eu puder ajudar de alguma forma, estou à disposição. Gabriel, é contigo. Eu vi que tinha uma pergunta ali, não sei se ainda vão. Eu acho que, professor, sobre os certificados digitais, certificações CertSign, ITS, entram na postura e conduta ISO. O que ela vai pedir é que você tenha controle sobre os documentos que você gera internamente na sua organização. Isso vale tanto para documentos, para procedimentos, padrões, e para registros. Uma vez que isso aqui é algo confiável e algo confiável, é perfeitamente aceitável. Não existe nenhuma prescrição em contrário por nenhuma norma ISO que seja. Muito antes, pelo contrário, né? O comitê técnico que cuida desses assuntos de IT na ISO, de TI na ISO, ele é bastante atuante, tá? Então, esses próprios padrões de conversar planetariamente, isso existe, tá? Mas se a gente falar numa ISO certificável qualquer, o fato de eu usar isso, até mesmo para aprovar documentos internamente, sem nenhum problema, zero problemas, sem problemas com esse, zero problemas. Ótimo. Gabriel? Bom, da minha parte, eu acredito que uma cultura organizacional com ISO, com padrões, que não seja de uma forma engessada, que muitas empresas acabam fazendo, com até metodologias ágeis, que nem o professor disse, tende muito a melhorar a questão comportamental e organizacional das empresas. Tem essa questão toda, hoje em dia a gente vive esse dilema do bem e o mal, até que era um dos nossos tópicos, né? A gente não citou isso aí, mas os líderes seguindo essa conduta positiva, não seguindo uma conduta negativa, mantendo a ética, os bons costumes e passando esse exemplo para todos, que todo mundo pense
se gostaria daquilo que está fazendo, se gostaria que acontecesse consigo mesmo, acho que assim já vai construindo aos poucos uma sociedade melhor, umas empresas mais organizadas e melhor, inclusive para trabalhar em ambientes mais saudáveis. Quanto ao painel, só tenho a agradecer a oportunidade de estar aqui, poder conversar com vocês todos, né? O Luiz, o Ricardo, o Rogério, vocês são grandes pessoas, profissionais, amigos, e agradecer a todos que estão presentes até esse momento, todos que participaram dessa noite do evento. Espero que tenha agregado valor e que cada um daqui saia com um pouquinho mais de pensamento, assim, para poder passar para os outros, o compliance, o anti-suborno, essas questões assim. Eu penso que se a gente puder, que cada um daqui saia com um pouco de conhecimento e passar para mais uma pessoa, já valeu a pena o painel. É verdade. Obrigado, Gabriel. Muito obrigado. Ricardo, passo a palavra para você poder encerrar aqui a noite e agradecer também a sua presença e também contribuir com a Nádia aqui, realmente viabilizando toda a nossa criação e o nosso evento e, enfim, institucionalizando essa associação que tem frutificado aqui o nosso ambiente jurídico. Obrigado. Opa, maravilha. Bom, primeiramente, agradecer ao Rogério, professor Rogério, né? Uma pessoa fantástica, animada, descolada aí, sabe passar um conteúdo extremamente complexo, né? Quando nós falamos em ISO, nós já pensamos em regramentos e talvez ausência de algumas flexibilizações, né? Mas você conseguiu realmente apresentar de uma maneira bem suave e deu para sentir realmente como que nós podemos implementar nos nossos projetos, nos nossos clientes, nas nossas empresas, principalmente nesse desafio que nós vamos ter aí com relação à privacidade e proteção de dados. Então, muito obrigado. É um grande prazer ter te conhecido e, com certeza, eu adorei esse painel aqui, foi muito bacana com a sua presença e espero que também todos tenham gostado muito, tá bom? Então, gostaria diretamente de agradecer a você e espero que em breve estejamos juntos novamente aí. Tá? Vamos estar. Com certeza. E, Gabriel, sensacional aí a apresentação aí, o conteúdo. Acredito que sempre nós vamos implementando novas ideias, desenvolvendo a parte pessoal como profissional, né? Isso é muito importante. Tem assumido aí um papel fundamental na ANAD, que assumiu um comitê de governança, riscos e compliance. Então, nada melhor do que nós exercitarmos isso internamente, porque realmente nós nos propomos a estar nesse mercado. Então, nós temos que ser o espelho, né? Então, é uma mensagem aí que realmente é uma grande responsabilidade aí junto com o Luiz, que vocês abraçaram aí para a gente estarmos 100%, se não conseguirmos pelo menos 99, alguma coisa, próximos da perfeição, mas vamos tentar melhorar. Então, agradeço aí, Gabriel, a sua disponibilidade e o belo trabalho. Obrigado. Na construção desse painel. E o Luiz também, Luiz aí voou baixo aí, né, Luiz? Opa, dominou aí o painel, achei muito interessante. É um trabalho que nós estamos fazendo aí, que todos os membros, os coordenadores, o Luiz e outras pessoas que vão aos poucos entrando ativamente na ANAD, realmente conduzam, né? Na verdade, eu no começo iniciei alguns, agora na verdade a parte aí é mais com vocês aí, e agora eu vou ficar aqui só aprendendo. Então, fiz várias anotações, né? Como eu falo sempre, um MBA, fiz várias anotações, apontamentos, aprendi bastante hoje, fico muito feliz. Também aqui, anotei bastante. Sensacional. Quando falam para mim, falam assim, nossa, Ricardo, como é que você consegue tocar suas coisas, ainda tocar uma associação? Eu falo, cara, mas eu tô ali estudando, né? Todo painel que eu tenho eu aprendo, e basicamente assim, é um aprendizado que é o que motiva, né? O relacionamento, network. Nossa, eu estudei para conversar, falei, nossa, vou conversar com o Gabriel. A gente percebeu, né? Pô, conversando com o Gabriel antes. Quase colocou o Gabriel, professor vamos conversar sobre esse assunto. Travou, né? Pô, só a pergunta inicial do Luiz ali, meu Deus do céu, cara. Não, a pergunta inicial dele, olha, ele queria deixar para o final. Hein? Não, ele queria deixar para o final, ali, Rogério. Aí eu disse, Luiz, já que vai com essa pergunta para nós, vai para o início, a cabeça tá mais fresca.
Ainda bem que ele não perguntou para mim. Se tivesse perguntado, eu ia falar assim, cara, vou ter que declinar. Eu vou dividir e passar uma parte pro Rogério, porque tá difícil aí, né? Não, mas, obviamente, vocês se prepararam muito bem. Parabéns, vocês estão de parabéns, estão parabéns. Obrigado, mas é responsabilidade. A gente prepara para vocês, receber vocês, 2 profissionais gabaritados, assim, super certificados, tanto de ISO que o Gabriel certificou, que o professor ministra e tem também. Falei, caramba, não dá para a gente não se preparar e estar aqui. E mesmo o mínimo que eu me preparei, né, que foi tão poucas horas de estudo, ainda estou aqui anotando e saí com 4 folhas anotadas, muito enriquecedor, realmente é um prazer sensacional. Obrigado. É isso, não. Tá bem. Mas obrigado, muito bom. pessoal. Eu também Luiz gostaria... e Ricardo, oi, pode falar. Desculpa, só fiquem à vontade, depois passem o meu celular para o Antônio Felipe para eu responder. Ele tem uma questãozinha ali que é bem específica, eu posso conversar com ele. Você quer Tá bom? passar o telefone, alguns contatos da sua empresa, da sua... Eu posso colocar aqui um jeito de encontrar todos os meus contatos, é o seguinte, ó, all my links. Aqui vocês têm um link lá para o meu WhatsApp direto, tá? Tá. Mas depois no site lá, das suas informações, eu coloco lá no corpo. Aqui, se você digitar essa tranqueira aqui, ele vai abrir um caminhão de coisa. Inclusive tem meu WhatsApp lá. Não, legal. Eu já vou mandar lá no nosso grupo. Manda no nosso certinho. Não, tá, bacana. Beleza? Mas... E aí eu te respondo com prazer ali, Antônio. Tá? Só para não tirar o foco aqui. Perdão, desculpe. Não, tranquilo. Na verdade, depois no próprio vídeo lá no nosso canal no YouTube vai ficar lá todos os seus dados, queiram... Legal. Se você me permitir, né? Não, claro. A questão do e-mail, pelo menos, qualquer contato, sempre nós deixamos. Fica tranquilo. Lá. Nós tá tudo aí. Compartilhamos. Então, gostaria de agradecer também os participantes aí, em ordem aqui, a Adriana dos Passos, Antônio Felipe, Carlos Eduardo Costa, Celso Pessoa, Cristielen Gomes, Giovana Dorcastro, José Silva, Leandro Rios Braquedano, Marco Antônio Luz, Maria Fernanda Sampaio Barros, Mônica Andrade, Reginaldo Nascimento, Ricardo Rosa e Simone Souza. Grande parte Minha amiga Érica estava aqui até há pouco, ela saiu. Acabou saindo, né? Também. Aos membros dos nossos comitês, Comitê de Privacidade, Proteção de Dados, o Comitê do Gabriel também, Governança de Riscos e Compliance. Também é uma honra ter vocês aqui com a gente, nos apoiando também. Quem não pode vir também, muito obrigado. Irão assistir no YouTube, né? No YouTube. É isso aí. Mas é isso aí, galera. Obrigado. Espero que eu que em breve também estejamos todos nós aqui. E teremos dia 27 de agosto o painel com especialistas com a doutora Patrícia Peck, anunciando o próximo. E mais algumas novidades, podcasts, artigos e matérias que serão publicadas aí em setembro, outubro. Então tem muita novidade bacana. Esperamos que a ANAD desenvolva cada dia e só vai acontecer isso com a ajuda de todos vocês. Tá bom? Legal. Gente, da minha parte, obrigado. Boa noite. Obrigado a todos, boa noite. Aí. Foi um prazerzão. Tchau, pessoal. Boa noite, noite, obrigado. Doutoras, tudo de bom. Tchau. Boa noite, obrigado. Tchau, tchau.